amigos, olá pessoal, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, nós nos reunimos virtualmente e o meu desejo é que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, e que vocês estejam protegidos pelos recursos da graça de nosso Senhor. Vamos orar, mas antes, meu nome é Walter, eu estou como pastor titular da comunidade Hebron em São Paulo e gostaria de compartilhar estas verdades com vocês nesta meditação. Sejam todos bem-vindos e eu espero que eu também seja bem-vindo à sua casa. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, Pai, a compreendermos bem os Teus pensamentos e os Teus caminhos. Senhor, a cada dia temos muito que aprender contigo. Pai, ajuda-me a compartilhar verdades que fortalecerão a vida espiritual daqueles que me ouvem e me assistem, que eu seja capaz de transmitir a eles aquilo que o Senhor propôs ao meu coração, aquilo que o Senhor trouxe à minha mente. Meu Pai querido, em nome de Jesus, que nós saibamos transformar as nossas tristezas em alegrias, mas a alegria espiritual que nos conduzirá a uma vida de serviço a Ti e de perseverança para a vida eterna. Ensina-nos, ó Deus, os Teus pensamentos e os Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Antes de mais nada, Salete, parabéns. Muitos aqui não conhecem a Salete, ela sempre faz um cafezinho muito bom para a gente. Ela trabalha no escritório da igreja e no domingo passado eu cumprimentei alguns aniversariantes e eu não a mencionei. Salete, nós amamos você de todo o coração, muito obrigado por tudo e que Deus abençoe, tá bom? Bom, vamos ler 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, porque lá se encontram os objetivos de nós meditarmos na palavra de Deus. E lá diz o seguinte: toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, a palavra de Deus é útil para o quê? Esta é a pergunta que você tem que fazer. Primeiro, ela ensina a verdade. Segundo, uma vez que você aprende a verdade, o erro é condenado. Em terceiro lugar, uma vez que o erro é condenado, Deus nos dá a oportunidade de corrigirmos nossos erros, nossas faltas. Por quê? Porque Ele quer nos ensinar a maneira certa de viver. Muito bem. Agora, tudo isso tem uma finalidade. E a finalidade está no verso 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aquilo que nós vamos ver nesta meditação depende muito do que nós lemos aqui. Deus quer nos ensinar verdades, condenar nossos erros, corrigir nossas faltas e nos ensinar uma maneira correta de viver que o agrade, a fim de que nós possamos ser úteis a Ele, glorificá-lo e abençoar o nosso próximo. O tema desta meditação é tristes, porém alegres. E o nosso texto base está em João, capítulo 16, versículo 20. Eu gostaria de ler esse texto com vocês agora. Jesus diz aos seus discípulos o seguinte: pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Então, Jesus disse: olha, eu vou dizer uma verdade
Quer dizer, vocês não podem mudar isso. Não há como mudar isso. E o que ele diz? Vocês vão chorar e ficar tristes. Então a verdade é que os discípulos iriam chorar e ficar tristes. Mas a verdade continua. Então ele diz, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Que coisa! Os discípulos choram e o mundo se alegra. E então Jesus complementa, vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Então, a proposta que eu tenho a todos é, como é que nós podemos transformar a nossa tristeza em alegria? Como é que esta alegria chega? Após experimentarmos as nossas tristezas. Então, se você no final deste vídeo gostar e perceber que Deus falou com você, e você pensa que isso é importante para outras pessoas, compartilhe este vídeo nas suas redes sociais, apertando lá ou clicando no botãozinho abaixo do vídeo em compartilhar e compartilhe o link nas suas redes sociais. Da mesma forma, eu peço que você clique nas mãozinhas lá, gostei ou não gostei. E, se você quiser, inscreva-se no canal, é grátis. E espero que esses ensinamentos sejam úteis para você, sua família e àqueles que você gostaria de compartilhar. Muito bem, estas palavras de Jesus se referem ao quê? À aproximação da sua saída da terra. E então ele diz, vocês vão ficar tristes quando eu for embora. Com certeza, vocês vão ficar tristes. Mas o mundo, quando me vir, e nós sabemos que o mundo iria olhar Jesus na cruz, pendurado, ensanguentado, totalmente deformado, inchado, doente, porque a febre tomou conta do seu corpo, devido às infecções. Imagine coroas, espinhos, pregos enferrujados nos pulsos, nos pés, exposto ao tempo. E ele diz que o mundo ficaria muito alegre, muito feliz. Então, Jesus diz, primeiro vocês choram e o mundo fica alegre. Mas a tristeza de vocês virará alegria. Por quê? Porque ele iria ressuscitar. E além do mais, se você seguir o texto, o contexto de João 16, você percebe que ele fala da sua volta, do seu retorno. E então a alegria será completa quando ele retornar. Então ele cita o exemplo de uma mulher que está grávida e ela fica triste pelas dores que sentirá na sua gravidez. Mas ao mesmo tempo, ela se reconforta, ela se sente confortada pela expectativa da vinda do bebê. Então, aquelas dores são superadas pela esperança e pela expectativa do bebê. Então, o processo na vida cristã de nos sentirmos felizes em Deus é esse. Você está no mundo, você sofre, mas você tem a expectativa da vinda de nosso Senhor, quando Ele retornar. Porém, nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Ou não é assim? Você crê nisso? Espero que sim. Então, quando você está sofrendo, você tem a expectativa das ações de Deus na sua vida. Ele sempre está presente. Então, essa expectativa nos faz ficar alegres. Como cristãos, nós queremos viver para a glória de Deus, para expressar sua soberania, seu poder, sua graça, misericórdia, sua justiça e os seus caminhos retos, a sua maneira
correta de viver. Ele nos ensina isso. Ele é o nosso bom pastor, Ele é o nosso eterno Deus. E Ele nos ensina estas coisas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o nosso exemplo. É a Ele que nós devemos seguir, e a Bíblia ensina que nós devemos seguir seus passos. Então este é o nosso maior desejo, glorificar a Deus. O maior desejo de todo cristão é este, glorificar a Deus, exaltá-lo diante das pessoas. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele disse que a luz que está em nós deve brilhar por meio daquilo que fazemos, das nossas obras, para que as pessoas, observando o que praticamos, o que fazemos, o que realizamos, glorifiquem também o nosso Pai que está no céu. Então você percebe que o objetivo do Evangelho é levar as pessoas a glorificar Deus, a reconhecer Deus como Deus. Não é a satisfação do ser humano. Você vai a uma igreja e ouve uma mensagem que promete tudo para você, e então você diz, se você receber, você vai ver como Deus é grande. E se você não receber, Deus não é grande? Você percebe onde está a incoerência a mentira dessa mensagem? Não é assim que Jesus ensina, isso não é o Evangelho. Então, o compromisso cristão envolve todo o nosso serviço espiritual, o que nós chamamos de adoração, porque adoração não é cantar, louvar, não é isso. Adoração corresponde a todo o nosso serviço. Então louvar, cantar, orar, pregar, ensinar, tudo isso é adoração. Ouvir a palavra de Deus, aprender, meditar, estudar, tudo isto é adoração. E todas estas coisas devem ser realizadas como? Num espírito de alegria. No domingo passado, em 12/7/2020, eu expliquei que a alegria que Paulo pediu aos filipenses, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, não tinha nada a ver com louvor, danças e cânticos de celebração ou de exaltação a Deus. Mas quando Paulo diz, alegrem-se no Senhor, nas versões mais antigas diz, alegrai-vos no Senhor, ele está dizendo o seguinte, procurem ter uma vida bem-sucedida em Deus, por meio da unidade que vocês têm em Cristo. Então, se você não tem unidade com Cristo, jamais você se sentirá alegre em Deus, porque a tristeza tomará conta da sua mente, do seu coração, poeticamente falando, claro. A sua alma submergirá e ficará debaixo do abatimento. Todavia, nós sabemos que a alegria de uma vida bem-sucedida em Deus ou em nosso Senhor não é o único sentimento que nós experimentamos na caminhada da nossa vida cristã. Pode ter certeza disso. Porque existem muitos outros sentimentos. No entanto, deleitar-se em Deus, ter prazer nele, ter satisfação nele, tendo isto como um bom sentimento, é que torna os outros sentimentos bons. Quando nós aprendemos a nos deleitarmos no Senhor, a termos satisfação nele, nós conseguimos transformar a nossa tristeza em alegria. Mas eu não estou falando desta alegria de festa, de balada, de aplausos. Não, eu estou falando de uma alegria que edifica, de uma alegria que tem um foco, que acontece por meio de um processo espiritual. Infelizmente,
Inúmeros cristãos e até líderes cristãos afirmam que um cristão não deve e não pode ficar triste. Mas eu pergunto, isso tem base bíblica? Quem na Bíblia ficou triste? Quem na Bíblia condenou a tristeza? Eu não conheço. Então, quando eu olho para a própria pessoa de Jesus, que nunca cometeu qualquer pecado, que nunca cometeu um ato que desagradasse a Deus, ele ficou triste. Ele ficou triste. Então isso nos leva a uma consideração, a uma primeira consideração. Entristecidos por pecarmos, mas alegres por sermos perdoados. Jesus não pecou, mas e nós? Nós pecamos. Não é necessário, então, vamos deixar bem claro, não é necessário que cometamos algum pecado para sentirmos tristeza, dor, qualquer coisa assim, abatimento, depressão. Porém, o pecado ou os pecados representam razões suficientes para as nossas tristezas. Ficamos tristes diante do Pai. Vamos reparar nas palavras de Davi no Salmo 51, e eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 4 e o versículo 8. O versículo 4 diz: contra ti eu pequei, somente contra ti. Repare, ele diz, contra ti pequei. Davi está envergonhado. É naturalmente que o seu pecado afetou outras pessoas, mas ele se dirige a Deus, porque ele cometeu algo que Deus não aprovava. Por isso ele diz, fiz o que detestas. Então ele continua, tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Então ele diz agora no verso 8, faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Você percebe uma coisa muito importante aqui. Davi está envergonhado diante de Deus porque ele provocou esta vergonha, ele sujou sua vida, ele se tornou uma pessoa repugnante aos olhos de Deus. Porque ele fez o que Deus detesta. E a Bíblia diz que Deus odeia o pecado e Deus odeia também o pecador quando este não se arrepende e continua na prática do pecado. Então não existe esta conversa que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Sim, Deus ama o pecador quando ele se arrepende, mas se ele vive na prática do pecado, não tem como amar. Ele vive na mesma condição de sujeira, ele está enlameado. Então Davi diz, Senhor, eu não quero só receber do Senhor o perdão, mas eu quero ter de novo dentro de mim a alegria e a felicidade. Eu quero que haja uma substituição, é uma luta que eu terei que travar, é um processo, eu quero entrar nesse processo de substituição da tristeza pela alegria, ainda que eu tenha sido esmagado e quebrado. Nas palavras de Davi eu noto duas coisas que podem tornar a tristeza em algo bom, em um caminho que pode nos conduzir a uma vida de alegria em Deus. Primeiro, o reconhecimento da origem ou da causa do nosso pecado, do nosso erro espiritual e moral. Por que eu cometi aquilo?
Onde eu estava fragilizado? Onde, em que situação eu deixei de prestar atenção em mim mesmo, na palavra de Deus? Eu me deixei levar pelos meus sentimentos, pelas minhas paixões e até mesmo pela minha emoção. E a outra coisa é quando eu reconheço os resultados que os meus pecados causaram ou ainda causarão. Eu terei que enfrentar isso. Muito bem, você pode receber o perdão de Deus, mas Deus agora quer que você aprenda a observar melhor o modo como você está agindo. Há muitas pessoas que nunca vão sair da depressão porque elas não querem consertar suas vidas. Elas não querem amar a Deus. E o pior de tudo, elas não querem enfrentar as consequências dos seus erros. Eu cometi erros e tenho que enfrentar as consequências dele. E quando nós somos perdoados por Deus, isso é motivo de grande alegria. Porém, quando nós temos que enfrentar as consequências dos nossos erros, temos que enfrentá-los com alegria também. Mesmo sabendo que quando nós nos deparamos com as consequências, elas nos causam tristeza. Ou não é verdade? Você tem que enfrentar as consequências e você fica triste. Puxa, mais uma pessoa magoada comigo, mais uma pessoa triste comigo, mais uma pessoa aborrecida comigo, mais uma situação proveniente do quê? Do meu ato impensado. Quer um exemplo? Zaqueu. Zaqueu era um corrupto. Ele roubou o povo. Por que Jesus disse hoje entrou a salvação nesta casa? Porque ele devolveu às pessoas o que ele havia roubado. E 3 ou 4 vezes mais. Imagine o quanto este homem roubou. Ele já era rico. Ele era bem sucedido. Mas roubava. Para que ele pudesse ganhar os céus, ele tinha que devolver. Percebe? Para que a corrupção saísse de sua vida, ele tinha que devolver. Eu duvido que Zaqueu enfrentou aquele momento só com alegria. No primeiro impacto é a tristeza. Puxa, vou devolver isso. É dolorido. Mas quando ele pensa na expectativa da ação de Deus na vida dele, ele se torna alegre. Então, o nosso pecado produz tristeza profunda em Deus. O fazemos chorar. Porque nós fazemos aquilo que ele detesta. E nós nos transformamos em pessoas repugnantes e inúteis. Tanto no campo espiritual, como no campo moral. Essa repugnância, eu diria, que se parece a um mau cheiro, a um mau odor, que afeta as narinas de Deus. Assim como a igreja de Laodiceia, lembra do que Jesus disse? Estou a ponto de vomitar vocês. Porque ela causava no Senhor náusea. O gosto por aquela igreja era ruim e fazia mal ao estômago do Senhor. É lógico que isso é uma linguagem figurada, mas exemplificando ou mostrando uma verdade. Então, quando nós nos tornamos assim, repugnantes, nós nos tornamos como um instrumento estragado, com cheiro de podre, à mesa do Altíssimo, onde ele colocou alimentos para que nós pudéssemos nos servir, e lá estamos nós, podres. E quando alguém come aquilo, naturalmente irá regurgitar. Mas quando nós
nos arrependemos dos nossos pecados, porque nos sentimos profundamente tristes, essa tristeza se torna o quê? Em um sinal que nós queremos nos deleitar em Deus. Davi disse: Senhor, eu quero voltar a ter alegria e felicidade. Então, a tristeza por termos desagradado a Deus se transforma em um bom sentimento. Ou seja, é uma vergonha que nos leva ao verdadeiro arrependimento. Isso é maravilhoso. Isso transforma uma vida. Então, muitas pessoas dizem assim: eu preciso me acertar com Deus, eu preciso frequentar uma igreja. Não. Você precisa sentir vergonha de quem você é diante da santidade de Deus. Todos nós nos acostumamos a ler as palavras de Pedro, quando ele diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre em tempo oportuno, em tempo certo. Humilhar-se significa ter vergonha. Ter vergonha de si mesmo. Colocar-se diante de Deus com vergonha daquilo que eu sou. E então colocar o rosto no chão. Não estou pedindo que você se ajoelhe e coloque o rosto no chão, mas estou dizendo que você se dobre, se renda perante Deus e se torne submisso a Ele. Isso não é pregado. Isso não é ensinado. E quando muitos pregadores falam sobre essas coisas, ele é chato, é inconveniente, é retrógrado. Ele não está dentro do nosso tempo. Pessoal, eu não estou querendo aqui trazer a vocês mensagens falsas. Eu não estou querendo aqui agradar uma classe de gente que pensa desse modo. Possivelmente eu esteja contra a corrente e não consiga muita atenção. Porém, se eu for aprovado por Deus e alcançar a sua misericórdia e a vida eterna no fim da minha vida, fiz o meu trabalho. E se eu chegar à eternidade, é porque eu fiz bem feito. Então, quando nós pecamos, nos entristecemos. Mas, quando nós nos envergonhamos do nosso pecado, alcançamos o perdão de Deus. E então teremos que lutar contra as consequências e ter a alegria dentro de nós restaurada. Porém, eu quero levá-los a uma segunda consideração, que é esta: entristecidos pelos pecados dos outros, mas alegres por sermos usados por Deus. O que eu quero dizer com esta consideração? Há uma tristeza que invade a nossa alma, que não é proveniente dos nossos próprios erros espirituais e morais, mas pela maneira como somos prejudicados devido à incredulidade, conceitos e maldades do outro ou dos outros. Deixe-me explicar isso usando um exemplo bíblico. Certa vez Jesus estava numa sinagoga e lá ele se deparou com alguém que possuía uma de suas mãos aleijadas. No entanto, naquela sinagoga também haviam líderes religiosos. E eles estavam prontos para acusar Jesus. Era um dia de sábado, era o Shabat, o sábado judaico. Um dia especial na semana em que o judeu não fazia nada. Esta lei ainda é observada. E Jesus estava lá, e aquele homem de mão aleijada estava lá, esperando que Jesus pudesse curá-lo.
Jesus querendo curá-lo, mas lá estavam os líderes judaicos não querendo que aquele homem fosse curado e ao mesmo tempo querendo condenar Jesus. Você vê, são forças antagônicas e um sofredor no meio. Então veja bem, são conceitos. Jesus quer fazer o bem e um grupo quer fazer o mal, e essa pessoa do meio está sofrendo. No entanto, Jesus sofre porque essa outra força que quer o mal faz pressão, mas essa força que faz o mal também sofre, porque sofre a pressão do bem. O do meio sofre porque ele está ansioso e ao mesmo tempo inseguro. Jesus então faz uma pergunta aos religiosos. Ele pergunta: é lícito fazer o bem no dia de sábado? É lícito fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Qual foi a resposta que ele obteve? Nenhuma. Então, vamos observar no nosso texto bíblico o sentimento de Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 5. Então, Jesus olhou zangado, isto é, com raiva, com ira, com indignação e mau humor. Ele olhou para aquelas pessoas, permita tirar o óculos, e ele disse assim, e ele fez assim: desta forma. Mas ao mesmo tempo ele ficou triste. Novamente vou tirar o óculos. Ele olha para aquelas pessoas e fica triste. Por que ele ficou triste? Ele olhou para eles com tristeza, porque eles não queriam entender. Eles não queriam entender a ação de Deus naquele momento. Porque eles não estavam preocupados com Deus, coisa nenhuma, nem com as escrituras sagradas. Esse é o problema de muitos e até da nossa cidadania cristã celestial. Nós achamos que podemos servir a Deus sem conhecermos Bíblia, sem estudarmos. Você vai no islamismo, eles leem livros e leem o Alcorão. Você vai no judaísmo, eles leem livros e leem a Torá. Você vai no budismo, eles leem livros e leem seus escritos. Nós vamos no cristianismo, eles não leem livros, não leem a Bíblia e só vão atrás de revelação. Revelação, campanha, novena, correntes. Como que você acha que Deus vai abençoar um povo assim? Um povo que não entende o que Deus está fazendo, não conhece o caráter de Deus. É um povo consumista, que acha que Deus existe só para dar a eles o que eles querem. E o pior de tudo é que há muitos líderes, e até se intitulando apóstolos, ensinando ensinamentos que não são verdades, que não têm base apostólica, dizendo a essas pessoas que se elas tiverem fé, receberão tudo o que quiserem de Deus. Como Jesus está olhando para esse pessoal? Com indignação e muita tristeza. Tanto para aquele que promete, como para aquele que espera receber. Porém, aquele que está indo na igreja, ele está indo lá porque é egoísta. Deus tem um trabalho na vida dele, mas ele não está preocupado em conhecer o trabalho de Deus. Então, eles não queriam entender. Jesus está triste por causa da falta de conhecimento e compreensão. Quando você não tem conhecimento, você não tem compreensão. E quando você não tem compreensão, vai lhe faltar discernimento. Você não sabe o que fazer, você não entende a situação. Qual é a causa da tristeza?
E aí você acaba aceitando qualquer alegria que aparece, meu amigo. É a mesma coisa o indivíduo que não conhece a palavra de Deus, que escuta uma voz interior, a intuição, por exemplo, e ele chama aquilo de voz de Deus. Ele não conhece, ele não sabe, ele não entende. Ele segue qualquer voz que aparece. E nada dá certo na vida desse sujeito ou dessa pessoa, e ele continua insistindo nesse conceito. E então Jesus se cansou e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ficou sarado. Então perceba, Jesus ficou triste, indignado, devido aos pecados dos outros. Jesus não cometeu crime algum, nenhum erro. E você deve se lembrar também da ocasião em que Jesus chorou por Jerusalém. Ele olhou para Jerusalém lá do Monte das Oliveiras e chorou. Jesus não apenas chorou no túmulo de Lázaro, ele chorou por Jerusalém e ele declarou: não ficará pedra sobre pedra. Ele anteviu a destruição futura daquela cidade pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo. Jesus também sentiu uma agonia, uma tristeza profunda e mortal no jardim do Getsêmani, porque ele anteviu os pecados da humanidade caindo sobre ele. E ele viu como Deus teria que abandoná-lo e ele receber toda aquela carga, toda aquela imundícia dos outros. Ele sentiu tristeza, com certeza derramou lágrimas pelo pecado dos outros. E o Espírito Santo que habita em nós também sofre. Tanto que o apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos entristecê-lo. Que pecado comete o Espírito Santo? Nós o entristecemos e ele sofre por causa das nossas ações. E Paulo salienta, especifica, que nós o entristecemos quando proferimos palavras corrompidas que venham a prejudicar a vida do nosso próximo. Lá em Efésios capítulo 4, versículos 29 e 30, você vai ver isso. Mas há uma coisa que nós precisamos aprender. O sentimento de tristeza ou pesar que existe em Deus, por aqueles que rejeitam estar ou andar na sua presença, e que não se esforçam à prática dos seus princípios verdadeiros, não querem praticar aquilo que ele ensina, não aceitam a maneira correta de viver. Esse pesar, essa tristeza está no Espírito Santo e este habita em nós. Portanto, nós sentiremos a mesma tristeza de Deus, caso andemos à semelhança de Jesus. Assim como Jesus sentiu tristeza pelo pecado dos outros, nós também sentiremos tristeza pelo pecado do outro. Então, neste momento da história da humanidade, não há razões para buscarmos o que alguns chamam de unção do riso, unção da alegria, mas é tempo de chorar, é tempo de interceder, é tempo de chorar pela nossa família, pelo nosso cônjuge, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos e, é claro, por nós mesmos. Não é possível que um pai olhe para o seu filho e o veja andando de modo errado e ainda fique contente com ele. De forma alguma irá rejeitá-lo, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu não vejo pais intercedendo pelos seus filhos. Eu não vejo mães seguindo o exemplo de Susanna Wesley. Uma vez perguntaram para a Susanna Wesley como que ela educava os seus filhos. Ou melhor, foi o próprio John Wesley: mãe, compartilhe como é que a senhora educou os seus filhos. Inclusive a mim. Ela disse: olha, se alguém seguir meus conselhos, terá que literalmente abandonar os princípios mundanos.
ela usava 16 regras. Qualquer dia eu compartilho com vocês essas regras de educação de Susana Wesley em relação aos seus filhos. Mas uma delas é, quando a criança começasse a aprender a falar, ela já ensinava aquela criança a orar. Ela lia todos os dias, junto com seus filhos, textos da palavra de Deus. Não importa se eles entendessem ou não, eles tinham que aprender a ficar em silêncio quando a palavra de Deus fosse aberta. Hoje é uma bagunça, uma confusão dos infernos. Ninguém obedece nada, ninguém tem reverência nenhuma. Não é possível que você olhe para o seu cônjuge e o veja se afastando de Deus e se esfriando na fé. E você dá até graças a Deus que ele não vá com você na igreja. Eu já vi isso, gente. Ainda bem que ela ou ele não vem mais comigo, porque adianta vir, só me perturba. Ele me traz, depois vai embora. Aí quando termina eu dou um toque no celular, ele vem me buscar. Ou ela vem buscar. Enfim, nós estamos vivendo assim. Você chama isso de cristianismo? Você chama isso de fé? Tenha santa paciência. Isso não é cristianismo. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. E nós precisamos nos arrepender. O que eu estou falando fica evidente nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos capítulo 9, versículos 1 ao 3. Às vezes eu viro a cabeça aqui porque eu estou mexendo no meu computador. Tudo aqui é improvisado. Está aqui o André me ajudando. E tudo aqui é improvisado, não é, André? Muito. Então, vamos ver. Vamos ver o que Paulo diz. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo. Ele determina então a verdade. Sou de Cristo e não minto. Então ele tem plena convicção que é de Cristo. E aí ele diz: pois a minha consciência, isto é, a minha realidade, aquilo que eu vivo, que é controlada pelo Espírito Santo, também afirma que eu não estou mentindo. O que ele está dizendo? Ele diz: eu sou de Cristo. A prova é que tudo aquilo que eu estou fazendo, a realidade da minha vida, é controlada pelo Espírito Santo. Eu estou fazendo as obras do Espírito Santo. Eu sinto o Espírito Santo agindo na minha vida. Agora repare o que ele vai dizer no verso 2. Sinto grande tristeza. A tristeza do Espírito Santo também é dele. Sinto grande tristeza e uma dor sem fim no coração. Você está entendendo? A dor de Deus, a dor do Espírito Santo também é dele, pelo pecado dos outros. Ele está triste pelo pecado dos outros. Como alguém pode se sentir feliz em Deus se não tem vergonha dos seus próprios pecados e não se entristece pelo pecado dos outros? É uma pessoa sem paixão, egoísta. Não existe cristianismo verdadeiro aí. Ah, já vão me dizer que eu sou arrogante, dono da verdade, onde já se viu, eu estou julgando. Não estou julgando não, eu estou falando a verdade para vocês. E que não é minha, é da palavra de Deus. De onde vem a tristeza de Paulo? E no versículo 3 ele diz: por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Você poderia dizer, por causa do meu filho, por causa do meu marido, por causa da minha esposa, por causa do meu amigo, por causa do meu parente. Ou por minha causa mesmo. Estou triste. O Espírito Santo está triste dentro de mim. Por causa do pecado ou dos pecados dos outros. E Paulo chega a um extremo. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo.
É o que uma mãe diria, ou um pai diria: eu daria a minha vida pelo meu filho. Eu morreria por ele. Eu preferiria morrer no lugar dele. Eu preferiria sofrer no lugar dele. É isso que Paulo está dizendo. Tamanha a sua tristeza. Se o meu sofrimento, se eu fosse amaldiçoado por Deus e eles pudessem enxergar a lama em que estão, a sujeira em que estão, a imundície em que estão, eu ficaria feliz. É lógico que ele está falando isso hipoteticamente. É impossível, porque cada um é responsável pela sua vida. Então nós vimos que nos entristecemos por causa dos nossos pecados, mas nos alegramos por causa do perdão divino. Vimos que ficamos tristes por causa dos pecados dos outros, mas nos alegramos por sermos usados por Deus. Os pecados dos outros nos entristecem, mas o desejo, a expectativa de ver a mão de Deus, os valores de Deus agindo dentro de nós para abençoarmos pessoas, nos levam adiante, sem nos esquecermos daqueles que estão no erro, no espírito do engano. Então, isso nos leva a uma terceira consideração, que é a final. Entristecidos pelo que vemos, mas alegres pelo que ainda não vemos. Eu vejo os meus pecados e me entristeço. Eu vejo os pecados dos outros e me entristeço. Isso é o que eu vejo. Eu vejo um mundo naufragado. Alguns pastores dizem: vai vir um grande avivamento mundial. Não vai não. Tira isso da sua cabeça. O que vem agora são avivamentos individuais. Algumas igrejas vão esquentar, mas a maioria dos cristãos irão se tornar incrédulos, malvados, frios, sem amor, infiéis a Deus, procurando os seus próprios interesses, sem a vida de Deus. Nós sabemos que viver a vida cristã neste mundo não é tarefa fácil. É cheio de espinhos, dores e lágrimas. Imagine o contraste. Olha Jesus na sinagoga. Ele está em um lugar que foi dedicado a ele, mas ele está sendo rejeitado. Estão querendo acusá-lo. E depois de ter curado aquele homem, os líderes judaicos queriam matá-lo. Começou um plano para matá-lo. Existe um plano para matar você. Não fisicamente, mas espiritualmente, moralmente, psicologicamente. E se isso o atingir, sua vida acabou. Então, juntamente com todo o universo, porque é assim que Paulo explica lá em Romanos, no capítulo 8, juntamente com todo o universo, nós também gememos, enquanto aguardamos aquilo que Deus nos prometeu. O que é? A vida eterna. E corpos que nunca mais terão enfermidades, corpos que nunca mais morrerão, corpos que nunca mais derramarão uma só lágrima, que nunca mais sofrerão qualquer tipo de dor. Mas enquanto aqui, gememos. Mas toda essa dor, gemidos e tristezas não podem nos impedir de levarmos uma vida piedosa. Nós temos que vencer isso. Este é o desafio da vida cristã. Nós glorificamos a Deus quando sobrepujamos essas coisas. Dói, você geme, mas você não desiste. Por quê? Porque nós temos prazer de nos alegrarmos na esperança de participarmos da glória de Deus, não só na eternidade, mas ainda aqui. Deus reparte a sua glória conosco
Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 5, verso 2. Por enquanto, o nosso prazer muitas vezes é abafado pelas dores, tristezas e lágrimas, mas ele não pode matar a semente da alegria que está colocada dentro de nós, do prazer que nós temos em Deus, da satisfação que nós temos em Deus que está dentro de nós. Essas dores, esses gemidos, essas lágrimas, essas tristezas não podem matar. Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas não seja feito como eu quero, como tu queres. Por que Jesus disse: seja feito como tu queres? Porque dentro dele estava a semente da alegria, do prazer de servir a Deus. Muitos cristãos deixam de andar com Cristo porque não tem mais nada dentro de si. Se formos cristãos verdadeiros, com um compromisso com Cristo correto, essa semente vai crescer, vai frutificar, e nós desfrutaremos dela, e você desfrutará dela, e todos os que são verdadeiros desfrutarão dela, e experimentarão os prazeres e as delícias de Deus na vida eterna, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo não te dá nenhuma esperança para este mundo. A nossa esperança está na eternidade. Se você quer buscar uma igreja que lhe dá esperança neste mundo, tenha os cântaros, está cheio por aí. Mas você estará se enganando. A sua esperança verdadeira está na eternidade. Nós somos loucos por crermos desta maneira? Claro que não. Nós aceitamos toda tristeza que Deus nos designar. Deus permite. Jó ficou triste, Moisés ficou triste, Jesus ficou triste, Paulo ficou triste, Estevão ficou triste, Pedro ficou triste, Maria ficou triste, João ficou triste, e você fica triste, porque Deus permite. Aí vem alguém e diz: não, Deus não quer que você fique triste. Você tem uma testemunha, você tem um enxame de testemunhas na Bíblia, um rebanho de ovelhas, de gente na Bíblia que ficaram tristes, e vem um pregador qualquer, um apóstolo qualquer, um bispo qualquer, uma bispa qualquer, e diz: Deus não quer ver você triste. Que tristeza ela está falando? Garanto que não é. Ou melhor, que alegria ela está falando? Garanto que essa pessoa não está falando de uma alegria espiritual. Ele está manipulando a sua mente para que você tenha uma esperança em uma alegria mundana. E isso não é verdadeiro, não é bíblico. Enfim, nós aprendemos a aceitar toda tristeza que Deus nos designa. Por quê? Porque nós sabemos que as nossas lágrimas podem perdurar no período da escuridão, mas quando clarear o dia, virá a nossa alegria. O Salmo 30, verso 5 nos diz isso. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque Jesus, ou melhor, Deus está punindo, disciplinando, e isso causa tristeza. Porém, a alegria vem pelo amanhecer. Meu querido, eu quero terminar essa meditação com as palavras de Paulo. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 ao 18. Gostaria de ler com vocês agora. Versículo 16. Nunca ficamos desanimados. Nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando. Você olha para o seu corpo, você fica triste. Principalmente as mulheres, né? Você fica triste. Mas Paulo diz: o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Se isso não está acontecendo,
na sua vida, abra o olho, considere. Você não está andando de acordo com a maneira certa de viver. E Deus precisa condenar seus erros, corrigir suas faltas por meio da verdade. Então o apóstolo Paulo diz no verso 17: e essa pequena e passageira aflição que sofreremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna. Repare bem, pequena e passageira aflição. Por quê? Porque este mundo passa tão rápido. Outro dia eu estava vendo uma foto quando eu era pequenino, e agora com 67 anos, passou tão rápido, muito rápido. Talvez você tenha o mesmo sentimento que eu estou tendo agora. Passa muito rápido. Esta pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós, verso 18, não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Repare aí, se você ficar olhando para o mundo, você se entristece. Você fica olhando para esta política, você fica louco. Não estou dizendo que você não deva acompanhar. Eu acompanho, leio bastante, procuro pelo menos ler, me inteirar do assunto. Mas é de deixar qualquer um maluco. São tantas tramas, tanta sujeira, tanta imundícia. E eu vejo nisso tudo um mundo atolado na mentira de Satanás. Graças a Deus, Deus nos livrou dessa sujeira, dessa podridão. Esse pessoal todo vai arder no inferno, se não se arrepender. E vocês, políticos cristãos, favoráveis ao aborto, não é? Em bancada evangélica, como que vocês responderão perante Deus? Como assassinos? Vocês deixaram de ler a Bíblia há muito tempo. Pronto. Isso é grande verdade que está na Bíblia. Veja só Paulo terminando. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 ao 18. A minha tristeza se transforma em alegria quando eu olho para a eternidade. Deixo de olhar para mim e olho para a eternidade, recebo o perdão de Deus, porque eu quero ser útil nas mãos do Senhor. Quando sou afetado pelo pecado dos outros, me entristeço, mas olho com expectativa para as ações de Cristo e olho para a eternidade, para a volta de Jesus, e quero ser útil às pessoas. Então eu vou enfrentar as pressões. A minha alegria só se sobrepõe à tristeza quando eu sou capaz de observar o que não ainda se vê, ou o que ainda não se vê. Se o meu foco está apenas no que eu vejo, nunca me satisfarei em Deus. Enfim, irmãos, por um breve tempo podemos estar tristes, porém eternamente alegres em Cristo Jesus. Oremos. Senhor Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por esse momento, e que o Senhor nos ajude
a compreendermos os teus ensinamentos desta noite. Que nós fiquemos com a verdade e abortemos em nossas vidas a mentira. Fiquemos com tudo aquilo que te agrada, com tudo aquilo que nos levará à tua presença, não só agora, como no fim de nossas vidas, no momento derradeiro, que nós tenhamos a nossa fé bem guardada, bem protegida, para dizermos como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Muitos estão sofrendo, chorando, mas que eles enfrentem essas lágrimas, tenham coragem, que eles tenham o desejo de serem úteis, que tenham disposição para aprender, para conhecer, a fim de se tornarem mais sensíveis à ação do Teu Espírito Santo, Senhor, neste mundo, e que eles possam abençoar muitas pessoas que estão ao seu redor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós confiamos em Ti de todo o coração. Abençoe estas famílias e os proteja, Senhor. Derrama sobre eles a Tua graça, ilumina os seus caminhos, em nome de Jesus. Queridos, uma ótima semana e até domingo, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus. Amém.